E aí galera, beleza? Adriano Low de volta na área com você para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre Black, aquele jogo que foi fantástico aí, que revolucionou a história do FPS para consoles. Ele que foi um jogo lançado para PlayStation 2 na sua época e Xbox, né? Ele não era um jogo exclusivo, ao contrário de que muita gente pensa, mas ele era um jogo fenomenal, trazia ali gráficos maravilhosos, explorava demais o hardware dos consoles e trazia uma gameplay fantástica junto com a sua história, que era muito boa, apesar de que muita gente não conhece. E aliás, se você quer saber um pouco mais sobre a história do jogo, deixa aqui nos comentários, que quem sabe eu não posso fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, já que Black era um jogo tão bom assim, por que ele não teve uma continuação? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, solta a vinheta, vai! Quer ganhar prêmios sem muito esforço e ainda se divertir enquanto faz isso? Assistindo as lives do Lows Games você acumula pontos e pode trocar por vários prêmios, e ainda participar de sorteios muito bacanas. Link na descrição, twitch.tv/lows_games. Black foi um game lançado pela EA Games e Criterion Games, que eram os estúdios desenvolvedores do jogo, mas que os seus direitos autorais era tudo da Criterion Games, que era desenvolvedora, para quem não conhece, também da franquia Burnout e do Need for Speed Most Wanted, a segunda edição que saiu aí para a geração de Xbox e PlayStation 3 e daí por diante. Um jogo um tanto quanto polêmico por levar o nome de Most Wanted, mas que ainda assim é a produtora que carrega um game com nome de peso que é o Burnout e que foi fundamental para a criação do Black. Os motores gráficos de Burnout, sim, os mesmos motores de Burnout são utilizados no Black, para criar todos aqueles efeitos de explosão, destroços, coisas caindo, objetos voando e tudo mais, para que os consoles aguentassem ali toda essa movimentação na tela e que rodasse ali com toda a sua maestria. Logo após o lançamento de Black já estava em pré-produção o Black 2, que seria a sequência do jogo, porém houve um divisor de águas onde acabou gerando ali diversos desentendimentos entre a Criterion e a EA Games. Por quê? A Criterion queria continuar com o seu mesmo enredo, com a sua mesma história e dar sequência ao seu game. Já a EA queria continuar com o game como se fosse um outro jogo, seria um reboot dele, mas traria ali um jogo cooperativo e uma nova história com outros personagens, fugindo total do foco de Black. Seria de fato um reboot do jogo e talvez seria ali um tiro no pé para a franquia Black. E como a gente já conhece a EA de muitos tempos aí, a gente sabe que a EA produziu muitos jogos bons antigamente, mas acabou, entre aspas aí, destruindo o legado dos seus jogos e vem tentando inovar aí pela visão de alguns games de uma maneira um pouco polêmica, vamos dizer assim, focando total agora em dinheiro e não mais como era antigamente, numa boa gameplay, com novas temáticas, novidades no game e tudo mais. E isso, no meu ponto de vista, acho que foi aí que a EA passou de ser uma boa desenvolvedora de games para uma desenvolvedora medíocre. E lembrando que a palavra medíocre não quer dizer que seja algo ruim, mas que sim, que seja mediano. Então a EA Games queria trazer esse modo diferente, onde o diretor de Black não queria trazer, e acho que esse foi o principal divisor de águas para que o game não saísse nem de sua pré-produção, já que teve ali essa treta logo no começo e o game acabou não sendo lançado e acabou não sendo mesmo sendo divulgado oficialmente uma continuação. A Criterion na época ficou um pouco em silêncio, não falou muito sobre uma continuação do jogo. A EA Games também não se pronunciou. Existiam rumores que eram fatos mesmo, que o game já teria iniciado essa produção, porém foi criado alguns designers gráficos, algumas coisas sobre o game, mas acabou não saindo nem do papel. Um outro ponto interessante que também talvez seja uma curiosidade para vocês, que eu acho que vocês não sabem, é que o game ele era muito forte aqui no Brasil, mas lá fora ele era visto como um game comum, um game qualquer que não trouxe tanta essa nostalgia que a gente sente, tanta essa vontade de jogar. Ele sempre foi sim visto como um bom game, mas não um game que talvez mudasse os olhos da EA para fazer ele continuar até hoje, que poderia ser uma franquia que poderia bater de frente com Battlefield e Call of Duty, mas isso daí ficou para o passado. Um outro fato também, e uma outra questão também é que, como já foi dito, o game mudaria o rumo, ele mudaria a história, não seria mais a história de Black, talvez não seria mais a mesma gameplay, com certeza não seria, porque seria no modo co-op também. E essa questão de mudar o jogo da água para o vinho é bem perigoso, porque a gente já viu outras franquias
já aconteceram isso. O primeiro jogo é muito bom e o segundo é extremamente ruim comparado ao primeiro. E a gente já tem experiências da EA também, como um clássico caso do Need for Speed. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Need for Speed, mas quando saiu Need for Speed Underground, Underground 2, Most Wanted e Carbon, foi praticamente a melhor época de Need for Speed lançada para consoles e PC. Quando saiu Need for Speed Undercover e Pro Street na sequência ali, depois de Need for Speed Carbon, já tava ficando ali mais ou menos, apesar de ser um game também muito bom, foi ali que teve aquela queda de qualidade terrível para o Need for Speed. E a gente sabe que a EA vem batalhando aí, mas vem falhando drasticamente. Ali em 2015 chegou próximo de Need for Speed ser um game bom, porém tinha vários problemas com a sua conexão, porque ele era um game totalmente online. Enfim, a história aqui não é EA Games, não é Need for Speed, mas sim o quanto a própria EA impactou ali no desenvolvimento de Black, com as suas ideias, com seu direcionamento de jogos, para que o Black não tivesse uma continuação. E apesar da EA ter comprado a Criterion na época do lançamento de Black, isso ainda não tirou a possibilidade de ter conflitos de ideia dentro dos estúdios e fazer com que o game não tivesse a sua continuação. E é bem possível que o game não tenha continuação até hoje, exatamente por esse motivo de que não tem uma concordância entre os estúdios, e o principal motivo é que de que talvez Black, aos olhos da EA, não teria uma repercussão tão grande quanto foi no lançamento a nível mundial. E nós, fãs de Black aqui, gostaríamos de ver pelo menos, não só a continuação, mas pelo menos um remake. Bom, e se você está chegando nesse canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já clica no sininho para você não perder nenhuma notificação do canal e não perder nenhum vídeo que sai aqui toda terça e quinta-feira às 19 horas. Já aproveita, já deixa o seu joinha também para poder ajudar o criador de conteúdo a crescer e trazer mais vídeos para você. Demorou? Eu espero você no meu próximo vídeo. Falou, fui!